Oi, Raquel. Boa noite, querida. Boa noite. Oi, André. Boa noite. Salve, Thiago. Sejam bem-vindos. Cláudia, bem-vinda. Lilian. Oi, Juni. Boa noite. Tem muitos nomes que eu não sei. Carol. Oi, Edi. Bem-vinda, querida. Eu não sei porque, como tem, aparecem os nomes de como as pessoas aparecem. Carol tá aqui. Oi, Cássia, boa noite. Salve, meu irmão Henrique. Boa noite, Júnior, boa noite. Tainara, oi, querida. Thalita, bem-vinda, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Rosita, puxa, bem-vindos. Nossa, que surpresa. Muitas pessoas surgindo. Vamos só aguardar mais um pouco para. Olá, Carol, boa noite, querida. Para que as pessoas estejam chegando. Ainda são, eu acho que 20 horas já, né? Acho que já são 20 horas. Oi, Maristela. Oi, Paulinha, boa noite. As pessoas que eu conheço, eu sei quem são. A Débora, Andréia, muitas pessoas chegando. Sejam todos. Sejam... Oi, Yara, boa noite, querido. Oi, Ana, de novo. Sejam todos. Sejam todos. Todos. Muito bem-vindos. Muito bem-vindas. Vamos aguardar mais um pouco para que todos. Oi, Marcinha! Marcinha tá aqui, que surpresa, querida! Um beijo na filhota. Muitas pessoas chegando. Vamos aguardar mais um pouquinho para que todos estejam aqui. Boa noite, Solange. Vamos dar mais um tempinho só, mais alguns segundos, para que todos estejam aqui conosco. Ana, boa noite, querida. Boa noite. Dá um abraço no Celso, no Luiz André. Todos, sejam todos bem-vindos, queridos. Todos, todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, meu querido. Salve, Marcelo! Você por aqui? Que bacana, irmão! Vamos então, aproveitando esse momento em que todos nós estamos nos fazendo presentes. E como não pode deixar de ser Miriam, bem-vindo, minha querida. Como não pode deixar de ser em qualquer trabalho com Cristo. Vamos fazer uma prece para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos, visto que, como eu sempre digo, eu de mim mesmo nada tenho a oferecer, mas com Cristo todos nós tudo podemos. Vamos então, eu convido a quem quiser que feche os olhos, elevando uma prece a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando as bênçãos para este momento. Deus, Pai de infinito amor, de infinita misericórdia. Jesus, querido professor, mestre e amigo de todas as horas, e a espiritualidade que se faz presente. Rogamos o amparo, a proteção, o amor e a paz necessários para que este trabalho se faça presente. Hoje iniciamos o estudo do livro Renovando Atitudes, pelo nosso irmão Hamed. É um estudo que deverá durar 1 ano, Senhor, aproximadamente. E rogamos as Tuas bênçãos para este trabalho que todos nós, Teus instrumentos, possamos todos aprender juntos, nos fortalecer, nos esclarecer e assim, Mestre Jesus, nos tornarmos pessoas melhores e levar a Tua paz e o Teu amor a todos que nos cercam.
E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual que a partir desse momento se torna responsável por estes trabalhos, nós damos iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Queridos, eu já realizei algumas lives e nós decidimos, eu junto com vocês, decidimos iniciar o estudo deste livro, Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed. É um livro de estudos psicológicos, assim como grande parte da obra de Joana de Ângeles, assim também como de Hermance Dufour. Nós decidimos, então, esse é um livro bastante famoso dentro do movimento espírita, Renovando Atitudes, e ele é um livro que traz mais conhecimento para que possamos nos conhecer melhor. E a partir desse movimento de nós nos conhecermos melhor, vencermos a nós mesmos. E a partir daí, então, desta melhoria nossa, levarmos essa luz, essa paz, esse amor a todos que nos cercam. Boa noite, Janete. Bem-vinda, querida. Gostaria antes de mais nada, de conversar algumas coisas com todos vocês. A primeira é, a partir de hoje, então, toda quinta-feira, às 20 horas, nós faremos o estudo do livro Renovando Atitudes. Existe ainda uma outra proposta de realizar um outro estudo, boa noite, Jana, de um outro estudo, talvez na terça-feira, sobre o livro Amor e Sexualidade, que muitas pessoas igualmente nos pediram. É um livro que trata das relações afetivas entre as pessoas, não somente entre casais, mas entre as pessoas, e a partir do relacionamento entre casais, a sexualidade bem vivida. Estamos ainda em estudo, porque na verdade o que ocorre? Para eu me propor estar aqui toda quinta-feira às 20 horas, o que ocorre é que eu terei de deixar de realizar palestras às quintas-feiras. Eu realizo algumas palestras mensais e algumas delas são nas quintas-feiras. Então, a partir de agora, durante um ano, estou me propondo a não realizar mais palestras nas casas espíritas, às quintas. E se eu me propor a realizar um outro estudo em mais um outro dia da semana, o que ocorre é que mais um dia da minha semana eu terei de retirar dos tantos convites que eu recebo para realizar palestras em casas espíritas. Portanto, ainda está em estudo, mas então não é por falta de vontade, é somente aguardando um aconselhamento da espiritualidade maior. Boa noite, Renata. Esta é a primeira questão. A segunda questão é que eu gostaria de dizer a todos que no próximo domingo, às 14 horas, das 14 às 16, eu estarei realizando uma palestra seminário intitulado A Dimensão Espiritual na Saúde da Alma. A dimensão espiritual na saúde da alma. Por que é das 14 às 16 horas? Porque, na verdade, esta palestra será para Londres. É o 13º mês espírita de um centro espírita de Londres. Então, estão lá neste mês realizando palestras Marlon Reikdal, Arthur Valadares, Alírio Cerqueira Filho, Lacordaire, José Carlos de Luca, e eu também, e outras pessoas muito bacanas também. Então, por isso, é porque lá se inicia, então, às 18, mas há um fuso horário de 4 horas, então, próximo domingo eu estarei postando aqui, depois, no Face e no Insta, a respeito do próximo domingo. Quem quiser, vai ser via Face e via YouTube. E isso é tudo que eu sei informar, porque eu não entendo de nada disso, ok? As lives que nós estaremos fazendo aqui,
Elas estarão por 24 horas depois nos stories e depois de 1 ou 2 dias eu estarei na medida do possível disponibilizando no YouTube para que fique à disposição de todos, ok? Em relação ao Caminhando com Jesus, ele está interrompido por causa da pandemia, mas me parece que a partir de semana que vem, creio eu que na segunda-feira eu já estarei voltando às gravações e creio que então a partir de sexta-feira da semana que vem, então, o Caminhando com Jesus volte com o estudo do livro Boa Nova nas segundas-feiras e na sexta, Prazeres da Alma, Dores da Alma e Amor e Sexualidade. Bem-vinda, Pri. Eu só vejo alguns nomes aqui, tá? Então peço perdão, Deus não estar dando boa noite a todos, ok? Dito isto, queridos, e antes de nós iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, eu vou passar a palavra para o nosso irmão Henrique, da ONG Salve a Si. Tá todo mundo vendo? Eu estou quase usando a camiseta aqui do lado ao contrário, porque aqui ela tá grande o nome, né? Então, não sei se vocês viram, mas atrás é bem grande o nome. Então, estou quase virando a camiseta ao contrário para que todos vejam, né? A nossa ideia aqui é auxiliar o nosso Henrique, o nosso irmão Henrique França e toda a equipe que trabalha com ele, a Pri trabalha com ele, a Ellen trabalha com ele, várias pessoas. Ele faz um trabalho muito bacana com dependentes químicos e eu estarei agora tentando convidá-lo, ok? A gente tentou antes e eu espero que agora dê certo também. Então, Henrique, vamos lá, vou tentar te chamar, ok? Henrique, tem como você clicar? Só escreve alguma coisa, Henrique, para eu te ver aqui, por favor. Para ele falar só rapidamente 2 minutinhos sobre a ONG Salve a Si. Henrique, digite alguma coisa para que eu te veja, para que eu clique em cima. Eu acho que dessa forma dá para eu te chamar para participar. Vamos aguardar aqui o Henrique. Opa, deixa eu ver aqui agora. Fazer uma transmissão ao vivo. Pronto. Chamaram o Henrique para dar algumas palavras aqui. Nós fizemos um teste às 19 horas, deu certo. Eu espero que dê certo agora também. Oi, Jack, tá me vendo? Querido, eu estou te ouvindo e está ótimo. Vamos exigir de mais. Hoje Eu tá estou te bom, né? ouvindo, está bacana. Tá, eu vou sair e vou entrar de novo para ver se eu entro na live. Tá certo, querido. Queria mais uma questão enquanto o Henrique retorna é o seguinte: as nossas lives de estudo, elas não terão aquele relaxamento que a gente faz ao final. Eu estou com vontade de fazer um culto do Evangelho no Lar semanalmente para que a gente tenha no final aquele relaxamento, mas eu ainda não sei porque porque várias questões envolvidas, né? Tempo e horário que seja condizente, ok? Então, mas muitas pessoas me pediram isso e eu espero que a gente consiga. Mas como é um dia estudo que a gente vai fazer toda quinta-feira, não dá para eu demandar tanto tempo, deixar tanto tempo para que para o relaxamento. Eu gostaria, se a gente tivesse uma live de 1 hora e meia, aí a gente faria um estudo de 1 hora, 1 hora e 15. Quem sabe, Ana, eu faça na quarta? Não, quarta eu já tenho outros compromissos, porque eu tenho vários compromissos no movimento espírita, né? Então, mas vamos aguardar, ok? O Henrique não voltou ainda, não voltou. Vou tentar fazer, Andréia. Henrique não está retornando. Queridos, de qualquer forma, olhe, a ONG Salve a Si, busque lá na internet o site da ONG Salve a Si. Ele faz um trabalho com dependentes químicas, com dependentes químicos, mas não só isso. Ele dá comida para as pessoas carentes na rua, pessoas em dificuldades. Ele faz um trabalho. Pronto, o Henrique voltou. Deixa eu tentar então fazer uma transmissão ao vivo com o Henrique. Vamos tentar novamente para que a gente consiga então adentrar o nosso estudo de hoje. Nós vamos hoje iniciar o estudo do livro Renovando Atitudes. Henrique, meu irmão, Boa noite, Jack. Boa noite, pessoal. a Que palavra bom que está contigo, finalmente eu querido. entrei. Que legal. Honra e muito prazer estar aqui com você, meu irmão. Pessoal, boa noite. Eu vou falar um pouquinho da Salve a Si, que eu fundei, mas primeiro eu quero fazer um agradecimento ao Jack pela oportunidade de estar
divulgando o nosso trabalho, que é muito importante, que é um trabalho de verdadeiro resgate de vidas de pessoas com dependência química, pessoas em vulnerabilidade agravante, em situação de rua, pessoas que fazem uso de crack, que estão extremamente obsediados, que já romperam os laços com seus familiares e que se encontram à beira do desencargo. Eu faço esse trabalho há 12 anos. A Salve a Si, ela é uma entidade devidamente registrada, junto a todos os órgãos competentes. Nós temos uma infraestrutura muito grande numa fazenda em Cidade Ocidental, onde funciona a nossa comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica é um equipamento residencial, transitório, de acolhimento voluntário, onde as pessoas aderem por vontade própria. Lá nós estamos bem vazios hoje, né, Jack? Nós estamos com cerca de 130 homens, né? 130 pessoas que pediram ajuda, que despertaram o espírito para a mudança. E esse momento é o momento mais oportuno para a gente conseguir tocar o coração deles e ajudá-los a saírem da mazela que é a dependência química e a obsessão que vai junto, né? É importante falar que Luiz Sérgio de Carvalho, nas suas obras, ele fala que para cada pessoa fazendo uso de álcool ou drogas tem pelo menos 9 a 10 espíritos desencarnados vampirizando ele. Né? Eu passei por isso, né, meu irmão? Eu estou limpo há 12 anos, vou fazer 12 anos agora, dia 10 de maio. A minha recuperação é o fato mais importante, mas ela só tem valor quando eu divido ela com outros como eu, os meus iguais. A Salve a Si, ela trabalha com uma equipe fantástica, multidisciplinar na fazenda, vai desde assistentes sociais, psicólogos, terapeutas, conselheiros, monitores, ajuda psiquiátrica, dentária, enfim, tem alfabetização, tem tudo para eles lá dentro. Cursos técnicos, reinserção social com qualidade. Mas o trabalho ele se estende aqui nas ruas também. Nós trabalhamos cuidando da população de rua para a construção de vínculo, para que eles peçam ajuda. Então, muitas das pessoas que estão nos assistindo aí agora, os nossos voluntários na Cracolândia do Setor Comercial Sul, faz parte do grupo que está na sua camisa no lado do seu coração, que é o banho de amor da ONG Salve a Si. Nós temos um chuveiro, nós temos 4 chuveiros em um veículo, com água quente, nós temos músicos ao vivo, a gente já teve lá o Coral da Comunhão, vários artistas espíritas tocando conosco, nós temos alimentação bem nutritiva, uma sopinha maravilhosa. O Paulo de Tarso é um dos centros espíritas que nos ajudam lá com a sopa, distribuição de roupas, né? E a tenda de harmonização, onde alguns médiuns, alguns amigos sentam juntos para orar e trazer através da prece, uma harmonização para aquele lugar de tanto sofrimento. O buraco do rato em Brasília. Então, o nosso trabalho, pessoal, ele teve que ser suspendido por conta da aglomeração e a gente intensificou ele, diminuímos a ação para só alimentação, tiramos o banho e as outras atividades e diminuímos apenas para alimentação 3 vezes por semana. Antes era só as quintas, agora é segunda, quarta e sexta, onde nós levamos quentinhas e kits de higiene, cobertores, o que a gente tiver para doar. E nós fazemos uma prece pedindo à espiritualidade amiga que blinde o setor comercial sul de Brasília, porque nós temos uma ideia, né, Jack, do que pode acontecer se o Covid-19 se espalhar na população de rua, que é tão debilitada, tão fragilizada. Então, a gente está fazendo essa prece lá. E a gente pede que cada um de vocês também possam dirimir preces para lá. Aí eu concluo falando para vocês do trabalho mais assim, desafiante que nós estamos tendo hoje. Por conta do Covid, a nossa entidade não pode acolher as pessoas diretamente e colocar com os demais. Então, nós isolamos a área de desintoxicação da fazenda e a casa principal, a casa sede. Nós mobiliamos os 2 espaços completos para receber as pessoas, para fazer pelo menos 15 dias de quarentena. Nós somos uma das únicas instituições no Brasil, uma das primeiras a tomar essa atitude. Porque a gente não pode parar de acolher a pessoa com dependência química. O Covid mata, mas a dependência química continua matando do mesmo jeito. Então a gente precisa dar salvaguarda a essas vidas. Então nós conseguimos alterar a estrutura, os protocolos, para que a gente possa fazer isso. E tudo isso demanda
muita necessidade financeira, muito apoio, muita doação. Então, assim, as pessoas estão nos ajudando, mas agora começou a diminuir e isso pode prejudicar os trabalhos ofertados, que são diários. Imagina que a gente tem que servir 130 refeições todos os dias, no café da manhã, no almoço, no lanche às 4 e na janta às 19 horas. Então, a gente precisa de ajuda. Se vocês puderem contribuir e divulgar também. O meu contato está aqui, tá, pessoal? Eu falo diretamente pelo WhatsApp, sem problema algum. Salve a Si, é muito fácil de achar. E Salve a Si tem um significado muito importante, Jack. Uma vez me falaram assim, Salve a Si, mas que nome mais egoísta. Aí eu falei, não, não é isso. É que todos nós temos que salvar a nós mesmos. Ninguém pode fazer isso por nós. A gente sabe que Jesus é o caminho, nós temos o apoio da espiritualidade, mas quem tem que dar o primeiro passo somos nós. Então é salve a si mesmo, se permita. Tá? E se vocês tiverem um parente com dependência química ou alcoolismo, mesmo que ele não esteja pedindo ajuda, eu costumo contar a minha história, tocar o coração e mostrar para essas pessoas, como eu, que existe vida após as drogas. Tá bom, pessoal? Desculpa eu me estender muito, Jack. Eu vou continuar com vocês aqui. Que Deus abençoe grandemente essa live. Eu fico muito emocionado, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe. Até logo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Voltamos, queridos. Outro dia eu estava conversando com o Henrique, ele fez uma postagem no Facebook e eu disse a ele que eu falo. Quem me conhece sabe, né? Eu falo. O Henrique faz. Simples assim. Busquem lá na internet, ONG Salve a Si, e lá vai ter todas as informações. Por favor, auxiliem como puderem, da forma financeira, ou busquem, se vocês quiserem, doar alimentos, cestas básicas. Na verdade, eles precisam de tudo. Como eles são uma organização, uma ONG pequena, eles não têm grandes apoios. Então, nós pedimos a vocês, nesse momento, o apoio. E vamos, então, agora iniciar o nosso trabalho. Livro Renovando Atitudes. E como que a gente não pode começar o livro Renovando Atitudes com capítulo 1. É o início do livro, na verdade. O livro Renovando Atitudes, os capítulos não são numerados, mas eu enumerei e estou chamando hoje de capítulo 1. Qual é o título do capítulo? Renovando Atitudes. Então, eu vou fazer assim, queridos. Eu vou ler umas partes, farei breves comentários e eu vou deixar... Aí eu falo assim, e aí vai ter uma hora que eu vou falar assim, alguém tem alguma pergunta? E só espero que não chegue 20 perguntas, porque eu não vou conseguir ler nenhuma. E aí, da forma como der, eu vou esclarecer da forma como estiver ao meu alcance. Se eu não souber, eu vou dizer que eu não sei. E simples assim, ok? Então vamos lá. Livro Renovando Atitudes, capítulo 1, Renovando Atitudes. Hamed nos diz: recolhemos trechos de algumas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o prefácio, na verdade, do livro, mas que eu estou chamando de capítulo 1. Recolhemos trechos de algumas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo para tecer alguns comentários, como contribuição pessoal aos leitores amigos, a fim de que possam renovar suas atitudes sob a inspiração de Jesus Cristo. Estudar e refletir sobre a profunda sabedoria do Mestre é mérito conhecedor da psique humana, a que ele sabia ser a fonte das causas reais dos sofrimentos. Ensina-nos a ser mais francos e honestos com nós mesmos e com os outros, e nos possibilita a extinção de nossas reações neuróticas frente às múltiplas situações da vida que nos impedem o autoconhecimento, cancelando-nos toda e qualquer possibilidade de relacionamentos sadios e sinceros com os outros. E aqui a gente já faz uma breve parada, porque a gente vai ver que todos nós temos dificuldade de relacionamento. Todos nós temos dificuldade de relacionamento com
nas relações afetivas, sejam familiares com seu próximo mais próximo, relações de trabalho, com amigos, muitas vezes nós temos dificuldade de relacionarmos com esta ou com aquela pessoa. O que nós precisamos entender é que muitas vezes reações nossas provêm do nosso subconsciente, que armazena todas as nossas experiências desta e das outras vidas, tanto as experiências boas quanto as traumáticas, que a partir daí fazem com que nós possamos a atuar de determinada forma em determinadas situações. Portanto, se eu trago um trauma em mim, pode haver uma situação que vai fazer com que esse gatilho seja liberado deste trauma que eu muitas vezes nem sei qual é, de uma outra existência, e faz com que eu reaja de uma forma diferente, baseado nas minhas experiências pretéritas. Portanto, quanto mais nós nos autoconhecermos, aí você pode perguntar, não, mas eu não sei o meu passado. É isso mesmo, não é conhecer. Mas é você, a partir das suas reações, tentar entender melhor, das suas reações negativas, como você pode se comportar melhor. Porque quanto mais você compreender esses gatilhos, o porquê que você age desta ou daquela forma, quanto mais você se autoconhecer, a grande proposta do Cristo e da doutrina espiritual, autoconhecimento, a partir daí, então, você se conhecendo, você se entende mais. A partir do momento que você se entende mais, você passa a se conduzir de uma forma melhor na sua existência. Hamed continua. O mestre sabia das nossas dificuldades de perceber a realidade, dos esconderijos psicológicos que edificamos como métodos de defesa e dos inimigos e dos inúmeros papéis e jogos que cultivamos inconscientemente para não assumir responsabilidades ou para camuflar nossas diversas predisposições. Então, é exatamente isso. O que são esses esconderijos psicológicos? É aquilo que Jung chamava de sombra, ou é o lado nosso que nós não conhecemos. Muitas pessoas vão ver, se elas vão em consultórios de psicologia, de psicólogos, muitas vezes está retratado nas paredes, e Jung retratava como que nós somos um iceberg. E ele dizia que nós só conhecemos aproximadamente 5%. A nossa porção consciente é 5%. E todo o restante que nos rege é a parte do iceberg que está embaixo da água, que nós não conhecemos. E Hamed vai propor, então, este mergulho interior. Esse mergulho no nosso subconsciente, nas nossas sombras, nas nossas projeções, para que a gente possa se conhecer mais. Se conhecendo e tendo a coragem necessária, nós nos tornarmos pessoas melhores. Porque não adianta só saber. Você tem que querer se modificar e entender que você se modificar vai requerer esforço da sua parte. Hamed continua. O Evangelho à luz da obra de Kardec, então ele está se referindo à terceira obra daquilo que é conhecido como Pentateuco Kardeciano, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, primeiramente foi o Livro dos Espíritos, após o Livro dos Médiuns, e a seguir, então, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu sempre digo, no Evangelho segundo o Espiritismo não está contido o Novo Testamento todo, não tem como. O Novo Testamento ele é composto por 8.000 versículos. Então, o que Kardec fez foi pegar muitas máximas de Jesus, de Paulo, dos apóstolos, e ali colocar no Evangelho e interpretar e trazer as instruções dos Espíritos sobre aquelas passagens. Então, Kardec vai pegar basicamente o ensino moral de Jesus e, a partir daí, então, ele vai colocar isso ele vai colocar isso de uma forma que a gente possa entender melhor. Kardec, sem dúvida, era um gênio. As pessoas que me conhecem sabem a admiração que eu tenho por Kardec. E a espiritualidade maior igualmente se faz presente no tempo de Kardec.
e faz as suas colocações a respeito de várias das afirmativas e passagens da vida do Cristo. Então ele vai dizer: o Evangelho, à luz da obra de Kardec, retém um enorme manancial para edificarmos nossos valores morais na renovação de nossas atitudes. Isso é algo interessante. Esse estudo, e hoje é o primeiro estudo que nós estamos fazendo, ele não é voltado somente para os espíritas, porque conduta moral pertence à humanidade. Você se tornar uma pessoa melhor, nós nos tornarmos pessoas melhores é a nossa responsabilidade perante o mundo que nos cerca. Simplesmente que aqui nós estamos nos baseando nas afirmativas de Jesus. Poderia estar baseando nos ensinos de tantas outras religiões, de tantos outros sábios que já viveram entre nós. Poderia estar usando Salmos, Provérbios, quem sabe, o livro de Eclesiastes, o Antigo Testamento, poderia estar utilizando aqui os ensinos de Buda, do Bhagavad Gita, não importa. Eu espero que isso fique muito claro. Nós dizemos aqui o nome de Jesus porque nos baseamos nos ensinos do Cristo, mas o ensino moral, gente, fazer ao próximo o que gostaria que vos fosse feito. Existe alguma religião que não prega isso? Amar Deus acima de todas as coisas. Existe alguma religião que não prega isso? Fazer o bem, praticar a caridade. Existe alguma religião que não prega isso? Portanto, esse estudo, a despeito de ser um estudo feito por um espírita, se utilizando de um livro espírita, é para o planeta. É para todas as pessoas. Todos aqueles que tenham o coração aberto. E é simples assim? É. É simples assim. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 e 25. Nossa, um monte de comentários. Esse troço aqui trava, né? Todo mundo já sabe. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 e 25. A primeira epístola que Paulo escreve. Ele vai dizer o seguinte: ouvi tudo que os espíritos dizem, retende o bem. Olha, então é isso. Não importa se você acredita ou não em mediunidade, espírito, só retém o bem para você. O que for bom, retém. Porque, afinal de contas, é um estudo de cunho psicológico, se utilizando dos ensinos de Jesus e da doutrina espírita. Se você não é espírita, não tem problema, não. Retém o que for bom. E o que você achar que não é bom, joga fora. Mas utilize do bem para se tornar uma pessoa melhor. Ok? Vamos continuar, então. Para edificarmos nossos valores morais na renovação de nossas atitudes e para redescobrirmos nossas verdadeiras potencialidades que herdamos da paternidade divina de Deus. As armadilhas do ego, pense em um cara que é difícil. As armadilhas do ego, as presunções da ilusão, as dependências e inseguranças, as falsas vocações ou as reais tendências podem ser identificadas com clareza se examinarmos com atenção nossos limites, fazendo autoobservação da vida em nós e fora de nós mesmos. Mas sempre prestando atenção que o foco no autoconhecimento sou eu. Né? Essa é a questão. Eu tenho que buscar me tornar uma pessoa melhor para, a partir daí, se o outro me permitir, se o outro quiser, eu auxiliar o meu próximo também. Ok? Pois é, eu sempre tenho que passar esse trocinho aqui para cima. Eu não sei o que ocorre, ok? Coisas da vida. Hamed continua. Ao apresentarmos estas páginas aos leitores amigos, não temos a pretensão de impor regras ou determinar caminhos, nem mesmo regulamentar quais são as melhores atitudes a serem tomadas. É óbvio. Isso é óbvio. Queridos, uma coisa que nós precisamos entender com muita clareza, e eu digo isso com imenso respeito. Dentro do Espiritismo, o único espírito puro que já esteve entre nós é Jesus. O espírito puro é um espírito de tal grandeza que ele não erra mais. Ele já alcançou um grau de perfeição. Ok? A partir daí, todo espírito é falível. Ele pode errar, ele pode cair novamente.
O exemplo que eu sempre dou é no romance de Emmanuel, Psicografia de Chico, do livro Renúncia. O livro Renúncia trata basicamente de uma mulher chamada Alcione. Ela já vivia em um outro planeta, era um espírito extremamente evoluído que se predispõe a voltar para o planeta Terra para socorrer o seu bem-amado, Pollux. E aí então ela já vivia em uma outra esfera, em um outro sistema solar. Aquele que era, entre aspas, o chefe dela vai dizer: olha, você tem certeza? Porque se você voltar para o planeta Terra, ela já havia vivido muito na Terra, mas ela tinha evoluído a tal ponto que ela já vivia em outro planeta, mais evoluído que o planeta Terra. Ele fala: você tem certeza? Porque se você voltar, a densidade planetária pode fazer com que você caia, com que você tenha suas fraquezas e falhe na sua missão. Então a gente vai ver que por mais superior que o espírito seja, até mesmo vivendo em um outro orbe, ou seja, a gente está falando de alguém realmente evoluído, ok? Dentro da doutrina espírita nós sabemos que Bezerra de Menezes foi convidado para morar em um orbe, em um planeta mais evoluído. Deve ter outros, eu desconheço pela minha ignorância, mas esse espírito já vivia lá há 4 séculos atrás. Então, vamos pensar na hierarquia espiritual desse espírito e ela se decide vir. Só foi um spoiler, leia lá o livro, romance. O título do romance é Renúncia, ok? Voltemos a Hamed. E eu nunca sei onde eu paro. Isso, quem me acompanha em outras palestras que eu faço esses estudos também já sabe disso, né? Por termos plena consciência da imensa diversidade dos níveis de amadurecimento dos seres humanos, regidos como todos estamos pela lei das vidas sucessivas, a lei da reencarnação, compreendemos que... Deixa eu ver a hora. E aqui está a grande frase de Hamed. Essa frase ele vai repetir aqui no prefácio do livro que eu estou chamando de capítulo 1 e no último capítulo do livro, o capítulo 50 ou 51. Sâmia, compre sim, querida, é um excelente livro. Olha o que ele diz. Espírito puro pode cair, só espírito puro superior. Espírito puro já atingiu a perfeição, ok? Perfeição relativa, visto que perfeito em tudo, somente Deus. Mas o espírito puro é um espírito de primeira grandeza, ele não erra mais, ok? Agora, todo espírito superior, sim, pode correr. O maior exemplo disso é exatamente esse exemplo que eu dei do livro Renúncia, ok? Mesmo sendo um espírito de elevada hierarquia, ele pode sim errar, porque ele ainda não é um espírito puro. E aqui tem a frase de Hamed, que resume, eu sempre falo que resume todo o livro. Eu vou ler, né? E depois eu vou falar com as minhas palavras. Cada ser está em um determinado estágio evolutivo e, portanto, fazendo tudo o que lhe é possível fazer no momento, ou seja, conduzindo-se no agora com o melhor de si mesmo. Somos agora o que de melhor poderíamos ser de acordo com a nossa gradação evolutiva. É essa frase que está no último capítulo. Ele parafraseia no último capítulo o que ele diz no prefácio do livro. E eu prefiro essa forma de se falar. Somos agora o que de melhor poderíamos ser, de acordo com a nossa gradação evolutiva. E, queridos, isso resume tudo. A grande questão pela qual nós não nos relacionamos bem com as outras pessoas é que geralmente nós não aceitamos as pessoas como elas são. Nós queremos que as pessoas sejam como nós queremos. A gente não aceita que cada um de nós está numa determinada gradação evolutiva. E isso independe da idade. Eu sempre falo isso. A pessoa pode ter a tua idade e espiritualmente ser uma criança ainda. Esse é o ponto. Eu não exijo de uma criança atitudes de um adulto. Por favor. Para de exigir do outro algo que o outro ainda não tem capacidade para te dar. Por exemplo, será que tem alguma criança de 4 anos agora assistindo a live com um livro Renovando Atitudes na mão, fazendo anotações e escrevendo aqui? Eu posso afirmar com quase absoluta certeza que não. Mas
Por que não? Porque é uma criança, ok? Então exija da criança uma atitude. Exija não, espere da criança uma atitude de criança, biologicamente falando. E uma criança espiritual, a mesma coisa. Se eu olho para uma pessoa e reconheço ali ainda uma criança espiritual, eu não posso exigir que seja um adulto, por favor. Entende? Assim como ninguém vai ficar exigindo que o filho de 4 anos esteja aqui assistindo a live e lendo Renovando Atitudes. Porque não é lógico, não é coerente. Mesma coisa se dá com as nossas relações. Somos agora o que de melhor poderíamos ser de acordo com a nossa gradação evolutiva. E para de querer salvar a vida do outro. Para de querer que o outro seja como você sabe que é o melhor. Por favor, entenda. Ele está no momento evolutivo dele, tá legal? E é simples assim. Não tem como. Não tem como. É a mesma coisa. Eu pegar uma criança e falar o que está lá em Mateus capítulo 2, versículo 34, e depois 36, 37, é bobagem. Eu não posso exigir, é uma criança. E é simples assim, entende? Quanto menos eu exigir do outro algo que ele não pode me dar, mais em paz nós estaremos. Agora, tem uma questão que ao longo do ano a gente vai ver isso. A partir do momento que eu vejo que o meu outro, o meu próximo, ele ainda é uma criança espiritual, se eu já me considero na infância, na adolescência espiritual e outra ainda é uma criança, a partir daí tem várias atitudes a tomar. Se for no caso, por exemplo, uma relação entre duas pessoas, ok? Bem-vinda, Bárbara, bem-vinda. Um beijo no look. Então, eu não exijo mais do que ele pode me dar. E isso a gente vê muito nas relações afetivas, tá? A gente vê muito isso, principalmente nas relações afetivas. A gente fica querendo que o outro seja quem a gente é. Oi, Valesca, bem-vinda. A gente fica querendo que o outro seja o que a gente gostaria, o que a gente sabe que é melhor. Vamos parar com isso, gente. Não dá certo, entende? Se você está no seu caminho, nossa, que bom para você. Como é que eu ajudo o outro? Pela sua conduta. Não é empurrando, não é puxando, não é forçando o outro, falando assim: olha, lê, estuda que você vai se tornar uma pessoa melhor. Não vai dar certo. Porque é o momento evolutivo espiritual do outro. E tá tudo bem. Relaxa seu coração, tá certo. Não, para de ser ansioso, ansiosa. É o melhor que ele tem para dar, que ela tem para dar. E a partir daí, você tome as decisões que você achar necessárias, sabendo que a cada ação haverá uma reação correspondente. Voltemos para Hamed. Eu já. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta agora? Vamos para rapidinho, porque aqui a introdução é até pequena. Alguém tem alguma pergunta que quer fazer, alguma colocação? Ah, Valesca, eu sou calma e nunca fui ansiosa. Valesca, todo mundo sabe que te conhece, sabe que você é a pessoa mais meiga que todos nós conhecemos. Basta ver eu conversando com a Maís, não é? Todos nós sabemos o quão meiga você é e fofa e querida. Nunca fui ansiosa, nem Valesca é a pessoa mais calma. A Valesca é o próprio monge, em atitudes, em tudo. Bem, ninguém fez nenhuma colocação, nenhuma pergunta. É... Hamed errou em algo? Hamed errou em algo. Interessante essa sua colocação. Olhem, a espiritualidade maior, ela sempre vai se colocar de uma forma muito interessante. Quando a gente passa a estudar mais Hamed, Joana, Bezerra, a gente vai ver que eles estão sempre fazendo, eles estão sempre se colocando enquanto servidores do Cristo. Né? Eles sempre se colocam. E quando a conduta aparentemente não basta, calma, quando a conduta aparentemente não basta, eu vou responder essa pergunta da Diana. Gente, olha só. Eu me tornei uma pessoa melhor. Então vamos supor que você e a outra pessoa estão aqui, estão nesse patamar vibratório espiritual. É no prefácio que nós estamos, ok? Você e outra pessoa se conhecem, vocês estão nesse patamar espiritual, os dois na mesma. Só que com o tempo, você vai subindo um pouquinho e a outra pessoa não,
Ok? Então você vai se tornando uma pessoa melhor, vai estudando, vai, quem sabe, se tornando uma pessoa religiosa, ou você consegue fazer em você a famosa reforma íntima. E a pessoa não. Não tem como. É, a minha conduta tem que ser o exemplo, mas não com isso eu esperando que o outro se modifique, porque o outro tem o caminhar do outro. Ok? Quando eu fiz as duas vezes que eu fiz a peregrinação a Santiago de Compostela, mas principalmente a segunda vez, eu era chamado, as pessoas me chamavam de fast walker, andarilho rápido, aquele que anda rápido, porque eu andava rápido. A gente precisa entender que cada um tem o seu passo, tem o seu tempo, tem tem a sua caminhada, ok? Então a gente precisa respeitar isso. Marcelo, não existe nenhuma obra sobre a infância espiritual de Jesus. Sobre as outras existências de Jesus, a gente não sabe absolutamente nada, Marcelo. Jesus só encarnou na Terra, ele nunca reencarnou na Terra, ok? Ele é co-criador do planeta Terra. Então, quando o planeta Terra foi formado há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus foi co-criador com Deus do planeta Terra. A gente não sabe nada a respeito das outras existências de Jesus, tá certo? Então, se eu estou me tornando uma pessoa melhor, a pessoa que está comigo, ela não está. Mas aí eu estou dando meu exemplo, mas outro não muda. Respeita. Talvez você tenha se tornado um fast walker, um andarilho rápido, mas eu não posso fazer querer que o outro ande no meu passo, porque talvez não ande. Respeite, tá certo? Porque um dia todos nós fomos essas pessoas ainda caminhando lentamente. E se hoje a gente está aqui nessa live, querendo se autoconhecer, querendo se melhorar, porque, como eu sempre digo, o conhecimento em si ele é nulo, você tem que botar em ação, ok? Então, se você já está nesse passo, poxa, parabéns, mas respeite o outro. Não adianta falar, ai, vem aqui, vem assistir, nossa, tá tão legal, vem assistir a palestra da Maíse, do Divaldo, do Haroldo, do Deluca. E a outra pessoa, não, eu quero ver filme de terror. Por favor, respeita. Por favor, respeita. Porque talvez numa outra existência você estava nessa posição. Respeita. Não tem como eu imputar ao outro, querer que o outro passe do jardim de infância para a faculdade. Vamos aceitar o caminhar do outro. É uma caridade que a gente faz. Mas eu não aguento mais viver com ele, com ela. Bom, aí é uma outra questão. São escolhas que nós fazemos na nossa vida. A gente não vai adentrar esse assunto hoje, ok? Vamos seguir. Nossa, gente, desculpe, é muito comentário. Vamos continuar. Só faltam 13 minutos. Tinha que ser 3 horas essa live, fala sério. Vamos continuar. Tomemos a natureza como exemplo. Entendemos que passaríamos por incoerentes se censurássemos o botão de rosa ainda fechado por não estar já totalmente desenvolvido ou aberto. Ou se recriminássemos uma roseira por não ter dado a mesma quantidade de botões do que a roseira plantada a seu lado e cultivada no mesmo canteiro. Entendeu? Na realidade, afirmar aos outros quais atitudes eles deveriam ter. Olha o que eu acabei de falar, gente. Afirmar aos outros quais atitudes eles deveriam ter é desrespeitar sua natureza íntima, ou seja, seu próprio grau de crescimento espiritual. Gente, é por isso que a gente está fazendo esse estudo. É para ver se nós despertamos, não somente em relação a nós, mas em relação ao outro. Eu estou meio surdo hoje, eu vou reler. Por favor, grava, escreve num papel, bota, faz um pôster desse tamanho, bota no espelho do seu banheiro. Afirmar aos outros quais atitudes eles deveriam ter é desrespeitar sua natureza íntima, ou seja, seu próprio grau de crescimento espiritual. Certo? E é isso. Precisamos respeitar. Precisamos respeitar o movimento espiritual do outro.
O conteúdo deste livro tem a intenção de contribuir para que todos nós possamos reflexionar sobre o porquê das atitudes humanas, a fim de poder entendê-las em seus diversos matizes comportamentais e, como consequência, melhorar a nós próprios, reconstruindo-nos ou transformando-nos interiormente, para que o reino dos céus se edifique dentro de nós mesmos. E aí paramos novamente, para que o reino dos céus se edifique dentro de nós mesmos. Os teólogos do planeta inteiro até hoje não conseguiram chegar a um consenso sobre o que Jesus queria dizer sobre o reino de Deus ou o reino dos céus, que é a mesma coisa. É por um único motivo. Renovando Atitudes é o nome do livro. Por um único motivo. Existem 3 conceitos, contextos teológicos de o reino dos céus, o reino de Deus. O nome do livro é Renovando Atitudes. E aqui então, o que ocorre? Essa é uma das passagens. Jesus está sempre falando sobre o reino de Deus, reino dos céus. E aí, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21, chegam para Jesus e diz: vem cá, cadê esse reino que você tanto fala? São 3 conceitos. A live de hoje não é sobre os conceitos do reino de Deus, o reino dos céus, então eu só vou falar somente uma, ok? Cadê esse reino dos céus que você tanto fala? Cadê? Onde é que está? Cadê esse reino? Cadê esse reino? E aí Jesus responde muito tranquilamente: eis que muitos vos dirão que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está acolá. Em verdade vos digo que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse é o principal conceito. Dos 3, esse é o principal conceito de reino de Deus ou reino dos céus. O reino de Deus, queridos, o reino dos céus, primeiramente nós edificamos dentro de nós. Sabem que eu sempre falo a paz do Cristo? É isso. É isso, Ana. É a paz que está dentro de nós. Isso independe da sua questão financeira, da sua questão, da sua saúde. Depende se você está com algum afeto ou se você perdeu o seu afeto. A paz permanece contigo. O que é essa paz? Aí eu vou lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 4. Reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelo esforço que faça para domar as suas más tendências e más inclinações. E é isso, queridos. Não é perfeição. Por favor, entendam, não é perfeição. Pedro não foi perfeito, Paulo não foi perfeito, Santo Agostinho não foi perfeito. Ninguém foi perfeito, só o Cristo. Ok? Então, o que é nós estarmos com a nossa consciência tranquila, de estarmos nos esforçando para sermos pessoas melhores. Não é acertar sempre, entendeu? Nós ainda somos crianças, estamos aprendendo a andar pela eternidade afora, ainda estamos em um mundo de provas e expiações. Então é esforço, mas tem que ter esforço. Tá? Não é falar assim, eu estou me esforçando. Não. É a resposta da questão 922 do Livro dos Espíritos. É a consciência tranquila. Não de estar acertando sempre, mas de estar se esforçando para ser uma pessoa melhor. Você lembra do... Talvez vocês tenham visto, ou quem não viu, por favor, depois vai lá no meu Insta e veja o videozinho de 1 minuto que eu mandei hoje de manhã, às 8 horas da manhã. Vigiai e orai. Mateus 26, 41. Marcos 14, 38. Lucas 22, 42. 22, 40. Vigiai e orai. Então, a partir do momento que eu estou mais vigilante com o que eu penso, com o que eu assisto, com o que eu leio, com o que eu ouço, com o que eu falo, com o que eu faço. Vigilância, gente. O problema é que a gente se deixa levar muito facilmente pelo mundo. Pessoal, vamos estar mais vigilantes com a nossa existência? Pode ser? Legal. Nosso tempo está terminando.
Queridos, eu não estou tendo tempo de ler tudo, vocês me perdoem, eu nem vejo, na verdade, porque ou eu falo, ou eu dou ouvidos aos nossos irmãos que aqui se encontram, ou eu fico lendo. Então, agradeço tudo que vocês estão escrevendo. Quem quiser me perguntar alguma coisa, me mandem depois no privado, ok? É, essa socialização que vocês estão tendo, eu não tenho como eu participar. Somente às vezes eu leio alguma coisa e eu falo, mas não tem como participar, porque eu tenho que estar aqui, né? É vigilância, ok? Então vamos terminar essa leitura. O conteúdo deste livro tem a intenção de contribuir para que todos nós possamos reflexionar sobre o porquê das atitudes humanas, a fim de poder entendê-las em seus diversos matizes comportamentais e, como consequência, melhorar a nós próprios. Ah, eu já falei essa parte, desculpem. Nunca sei onde eu paro. A seguir, não podemos assegurar que nestas páginas vocês encontrarão sempre interpretações novas, isto é, interpretações das quais nunca tenham lido ou ouvido falar. Também acreditamos que existam excelentes obras que estão mais amplamente habilitadas a darem melhores contribuições e que outros tanto poderão suprir nossas dificuldades de expressão com maior habilidade e destreza. Porém, por nosso livro tratar de nossas interpretações pessoais, gostaríamos que os leitores se dessem conta que talvez a maior dificuldade que enfrentamos para entender novas interpretações seja porque temos a tendência a retomá-las ou tentar explicá-las utilizando nossa maneira habitual de ver e sentir, e retraduzindo tudo em linguagem coloquial e convencional. Finalizando, agradecemos a atenção para conosco e endereçamos nosso livro como uma singela contribuição a todos aqueles que, sinceramente, se buscam no caminho do autodescobrimento, tendo Jesus Cristo não só como terapeuta do corpo e da mente, mas também como modelo e preceptor de almas. Catanduva, 4 de julho de 1997. Hamed. Com isso, nós terminamos porque faltam 3 minutos para terminar a nossa live. Então, mais uma vez, relembrando a todos, domingo, das 14 às 16 horas, estaremos fazendo uma live. Eu vou informar aqui, ok? Fiquem tranquilos. É uma live para Londres, a 13º mês espírita de um centro em Londres, e nós estaremos falando por 2 horas sobre a dimensão espiritual na saúde da alma. Tá certo? E agora eu agradeço imensamente a presença de todos e vamos fazer então, queridos, a nossa prece. Quinta-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui com as bênçãos de Deus. Vamos fazer a nossa prece. Sim, sábado é meu aniversário, sim, 18 de abril. Vamos fazer a nossa prece, queridos, para encerrar os nossos trabalhos de hoje. A Deus, o Cristo e a espiritualidade maior que se faz presente, só nos resta agradecer por auxiliar a cada um de nós, mais de 100 pessoas aqui reunidas, a nos tornarmos melhores. Abençoa-nos a todos nós, Senhor Jesus, a essas mais de 100 pessoas que todos aqui nos reunimos em Teu nome. Auxilia-nos, Mestre, a sermos melhores. Auxilia-nos a nos conduzirmos melhor na nossa existência. Estende a Tua misericórdia para nós, Senhor, e nos dá a força necessária, a coragem de caminharmos em Tua direção. Nos socorre, Senhor, em nossas imensas fraquezas e fragilidades. Nos fortalece, porque cada um de nós que aqui está, Senhor, quer se tornar uma pessoa melhor. Socorre-nos, Senhor. Auxilia-nos.
e que a sua paz se faça presente neste momento, não somente nas nossas vidas, Senhor, mas na vida de todos aqueles que neste